Como é que você acha que é o nome dessa pessoa que foi correndo atrás de Jesus, que se ajoelhou diante dele e que fez essa pergunta, que é a pergunta mais fundamental da vida humana: o que fazer para ser verdadeiramente feliz? Como era o nome dessa pessoa? Como? Olha, pensa no que você falou. Como era o nome dessa pessoa? Se você não sabe, olha no seu crachá. Eu? Porque ao proclamarmos uma palavra de salvação, não estamos contando a história de um Zé Ninguém que não sabemos quem é. Muitas e muitas vezes o Evangelho não provoca a mudança, a transformação que precisa provocar em nossa vida, porque nós lemos o Evangelho como lemos uma fotonovela, como lemos uma revista de fofoca, para ficar sabendo o que acontece com a vida alheia. O Evangelho não tem o menor interesse em falar da vida dos outros, e isso é tão explícito que ele nem estica a conversa nem a respeito da mãe de Jesus, muito menos do pai humano de Jesus. O Evangelho não foi escrito para a gente ficar sabendo o que aconteceu da vida do fulano, do cicrano ou do beltrano. O Evangelho foi escrito para quê? Para que eu, nesse aeon, nesse tempo, portanto, dia 3 de março, às 14h17, 16 horas, ao menos vocês estão atentos. Em algum lugar deve ser 14h17. Não deve ser? Por exemplo, se o relógio estiver parado, o que é um grande consolo para nós, até um relógio parado marca a hora certa 2 vezes no dia. Imagine que ele pare às 2 horas, quando for 2 horas da tarde, 2 horas da madrugada, ele está marcando certinho. Estatisticamente falando, isso é fantástico, porque dá 730 acertos num ano, 7.300 acertos em 10 anos. Talvez a gente não tenha acertado tanto. Quem sabe um relógio parado acerta mais do que nós. O Evangelho, portanto, foi escrito para que cada um de nós, hoje, pudéssemos ter um encontro pessoal com Jesus. E quem está participando desse dia, pela televisão, pela internet, pelo rádio e aqui no Rincão, deve ter percebido que essa foi a tônica desde o primeiro momento desse dia de hoje. O Senhor deseja que esse dia entre definitivamente no calendário do seu coração. E isso será possível se você fizer o trajeto desse menino do Evangelho, mas com a conclusão da primeira leitura e do Salmo. Porque muitos e muitos de nós não conseguimos encontrar a felicidade. Quando ele fala vida eterna, vida em plenitude, vida plena, num português moderno, nós podemos traduzir sem nenhum medo de errar. Mestre, o que fazer para ser verdadeiramente feliz? Infelizmente, muitos de nós fazemos igualzinho esse moço.
Procuramos cumprir os mandamentos desde a nossa mocidade. Procuramos cumprir a vontade de Deus naquilo que nós conhecemos desde criancinha na catequese. Mas quando chega a hora de dar esse passo decisivo que Jesus cobrou dele e que hoje cobra do Léo e de você, essa é a hora em que entristece o coração do Senhor. Porque Jesus diz para ele, logo que ele disse: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha mocidade. Jesus fixou nele o olhar, amou-o. Que coisa linda. Hoje também Jesus quer fixar em cada um o olhar, em você, e amar você. Jesus, quando fixa em nós o olhar, não é para condenar. Jesus não virou para ele e disse: oh meu filho, deixa de ser mentiroso, você não está vivendo isso coisíssima nenhuma. Jesus aproveitou do idealismo dele, ou até da imparcialidade com que ele via a sua própria vida, porque alguém que pudesse ter a coragem de ver a vida com um pouco mais de seriedade saberia que é impossível alguém a vida inteira cumprir todos esses mandamentos. Mas não, Jesus olha para ele, fixou nele o olhar, o amou. Assim Jesus olha para mim e para você hoje também. Ele não nos condena. Na minha experiência com Jesus, aquilo que mais me impressionou e continua impressionando até o dia de hoje, Jesus nunca fez nenhuma pergunta sobre o passado de nenhuma pessoa, nunca. Nem ao pior dos piores dos pecadores, nem quando lhe trouxeram uma prostituída pega em flagrante adultério, nem quando ele foi jantar na casa de Zaqueu, aquele chefe do cobrador de imposto que vivia a vida inteira no pecado, nem para Maria de Betânia, uma mulher que trabalhava como prostituta de leprosos. Não tem profissão pior. E por que é que Jesus não fez nenhuma pergunta sobre o passado dessa pessoa? Porque em Jesus há esse encontro que é presente. Ele olhou para ele, fixou, mais do que olhou, fixou nele o olhar. É como se Jesus parasse os olhos e olhasse no fundo do olho dele. E nesse olhar do fundo do olho dele, Jesus percebeu não aquilo que ele tinha feito de errado na vida. Quando nós olhamos de soslaio, quando nós olhamos superficialmente para alguém, quando nós olhamos com aquele olhar minimizado, reduzido e depois embaçado e depois reproduzindo o pecado, nós não conseguimos enxergar a pessoa. Normalmente nós não enxergamos as pessoas e por isso também não nos enxergamos como pessoas. Normalmente nós enxergamos aquilo que as pessoas falam das pessoas, nós enxergamos e por isso também nós amamos a imagem que a gente tem das pessoas, as ideias que a gente tem das pessoas, a aparência da pessoa. Por isso nós precisamos julgar um monte de informações a respeito da pessoa. Jesus não. Essa tarde Jesus tem um profundo desejo de olhar, de mais do que isso, de fixar o seu olhar no meu olhar, no seu olhar. E ao fixar esse olhar, o olhar da misericórdia, amar-me, amar-te, amar-nos, naquele amor mais profundo do seu coração. E por isso, por fixar em nós o olhar, por amar-nos com esse amor infinito, Jesus hoje também olha para mim e para você e diz: uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres. Terás um tesouro no céu. Depois vem, segue-me.
Versículo 22. Ele, o Léo, você, entristeceu-se. Entristeceu-se com essas palavras e foi-se todo abatido. Que coisa impressionante. Parece um manual de psicologia. Ele entristeceu e foi-se todo abatido. Como é que ele veio até Jesus? Ele veio correndo. Ele estava cheio de esperança. Talvez do mesmo jeito que você veio para esse acampamento, correndo, entusiasmado, cheio de alegria. Mas chega hoje, Jesus fixa em você esse olhar de amor e pergunta para você. Ele veio para Jesus com uma pergunta, Jesus devolveu-lhe uma pergunta.